Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio, uma conversa muito boa aqui do nosso do podcast, videocast Profundidades. É a nossa área segura de conversa, onde a gente pode baixar a guarda, abrir o coração, deixar aí a conversa fluir, né? Temas profundos, para que a gente saia dessa rotina de superficialidade, de correria ali, do dedinho ali na rede social, passando vídeo, passando coisa, dando like, e que a gente realmente tire um tempinho para se aprofundar, olhar para dentro da gente, se observar e aprender conosco e com o mundo à nossa volta. Conversas profundas são importantíssimas e têm trazido a gente para o presente, para a presença, colocado a gente em outro lugar da nossa mente, desacelerado aqui, batimentos cardíacos, mexido com a nossa frequência cerebral, para que a gente esteja mais consciente de quem nós somos e da nossa jornada aqui. E para essas conversas, obviamente, para ter uma conversa profunda, eu preciso ter aqui uma pessoa que também seja adepta das profundidades. E essa é a nossa convidada de hoje, que claramente é uma das pessoas com mais, eu não sei assim te dizer, se é a pessoa com mais conteúdo, porque dá uma briga muito boa, porque a gente traz gente muito boa aqui, mas que certamente é uma das pessoas que eu conheço que tem uma habilidade de se aprofundar nos assuntos, que tem uma habilidade de olhar para dentro dela, e isso repercute em todo mundo que está à sua volta, que é a minha querida, posso chamar de amiga, que já tem anos que a conheço e trago no meu coração, minha querida Isabel Ramos. A Isabel, ela é administradora, formada e pós-graduada em psicologia, se especializando em saúde mental nas organizações pela Albert Einstein e mentora HearthMath. Acho que eu falei certo, se eu não falei, ela me corrige. E mais um monte de coisa, porque o currículo dela é, assim, imenso. Menor, obviamente, muito menor do que toda a grandiosidade que ela tem e traz para a gente, que é essa existência dessa mulher. Minha querida Isabel, muito bem-vinda. Obrigada por tirar um tempinho do seu dia, da sua rotina, para a gente ter essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito profunda. Ah, querida, alegria minha, efervescendo aqui, pulsando com seu convite, coisa boa. Como diriam os meus amigos mineiros, trem bom demais da conta, não é? E ainda mais com esse convite que já chega assim com essa ousadia, né, Gi? Você falou sair da superficialidade e propondo presença. Ah, gente, olha isso dá uma tese. Não, isso não é uma tese? Maravilhoso. Agora me conta, qual vai ser o caldo da nossa prosa hoje? Nós vamos falar, eu quero, assim, eu sei que você tem muita coisa para contribuir com quem nos acompanha, mas eu tenho acompanhado você tem estudado muito sobre saúde mental nas organizações, mas também pelo luto. E eu sei que luto é um tema que a gente, da nossa cultura, a gente não aborda como a gente deveria, né? E ainda mais nos dias de hoje, que a gente saiu de uma pandemia, onde a gente perdeu tanta gente importante para a gente. E aí a gente chega aqui, nesse momento de vida, onde a gente está o tempo todo acelerado, o tempo todo colocando mil coisas, onde a ideia de ser multitarefas, eu não sei por que cargas d'água virou uma coisa como se fosse legal, e já não é, né? E a gente não tem mais tempo nem de se observar e nem de vivenciar o luto, a gente não sabe como ajudar as pessoas que estão à nossa volta vivendo o luto, e isso interfere em tudo, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa carreira. Então, apesar de a gente ter falado muito sobre essas perdas, sobre saúde mental na pandemia, eu sinto que a gente ainda abordou muito pouco essa questão do luto. E pegou tanta gente ao mesmo tempo, que eu acho que ainda vai, sabe, nós vamos ainda sofrer com a falta de cuidado com o luto que a gente teve nesses últimos anos. Então, queria te convidar para a gente bater um papo sobre isso,
Mas para começar, vamos do começo. Me fala um pouquinho, apresenta um pouquinho para quem está nos acompanhando, quem é a Isabel e como que esse tema do luto chegou na sua vida, que te levou a estudá-lo? Você sabe que sempre que me perguntam quem sou eu faço uma revisita às minhas sessões de terapia, né? E aos momentos em que, eventualmente, eu me olho no espelho. E sou uma mulher vaidosa e reconheço que o meu despertar no banho já tem ali, né, o meu reflexo em alguma medida. E até pouco tempo da minha vida era só uma imagem refletida. E eu confesso que de uns anos para cá, eu procuro me olhar nos olhos quando eu estou de frente, sabe? Com esse aparato tão incrível que é o espelho e que metaforicamente me ajuda a fazer o mergulho que você estava mencionando ainda há pouco, né? A sair da superficialidade e a observar que, por exemplo, eu tenho uma pintinha aqui no canto dos olhos, né? Peraí, que cor são os meus olhos? Enfim. Mas nesse lugar de quem sou eu, não tem muito tempo, quando a gente conversava em Goiânia, eu dizia, se a minha memória não estiver aqui me pregando uma peça, que eu sou uma transeunte nesse mundo, né? Sempre buscando aprender e fazer com que as trocas, que é a essência dessa vida, sejam ganha-ganha, com a humildade de saber que nem sempre eu dou conta de entregar o meu melhor, mas que a minha intenção primeira é sempre estar presente, como você colocou. Né? Há muito tempo, na verdade não faz tanto tempo assim, mas no início da pandemia eu fui convidada a estruturar um workshop para um time e eu tinha que colocar lá quem era eu. E aí eu fiz uma brincadeira, que quem me conhece sabe que isso é recorrente na minha fala e na minha forma de ser, e de me portar no mundo, que é quem sou eu? Porque eu sou várias, né? A gente fala da diversidade no mundo e eu costumo brincar que nós não falamos na diversidade que nos habita, porque eu tenho algumas Isabéis e elas não são harmônicas o tempo inteiro entre si, né? Elas eventualmente elas estão aqui no embate, eu falo opa, né? Deixa eu entender o que está rolando. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, esse lugar do quem sou eu. Como diria Simone de Beauvoir, não que nada me defina, né? Eu escolho ser reticências, talvez, né? nessa possibilidade infinita que é essa manifestação corpórea nesse mundo. Agora, em relação à segunda pergunta, que é como eu cheguei nessa questão do tema luto e qual foi o gatilho para eu começar a olhar para esse lugar, eu confesso que primeiro foi reconhecer, Gi, que nós ainda temos algumas pautas que são tabu. Sexo é um assunto tabu, morte é um assunto tabu, política é um assunto tabu, enfim. E eu sou do tipo que costumo dizer, não, que eu tenho que poder falar sobre qualquer coisa, porque no final das contas é o como aquilo é abordado, né? Então, primeiro foi reconhecer, diante de algumas perdas que eu tive na minha vida, que eu não dava conta, que eu não tinha um aparato, um ferramental, uma musculatura emocional para poder olhar para essa pauta. E vale dizer que as minhas perdas, elas não aconteceram no período pandêmico, que você muito bem menciona, foi de fato um momento de muita dor, de muita revisita, mesmo para aqueles felizardos que não tiveram pessoas próximas e amadas se despedindo desse mundo, né? Enfim, um período de medo, um período de muita insegurança. Respeito e boto esse lugar ainda como um lugar que, vez ou outra, como você bem disse, eu preciso revisitar, porque seguramente eu ainda não extraí todos os aprendizados daquele momento que a gente viveu. Mas, então, eu tive, né, a vivência nessa passagem de ter perdido pai, mãe, irmão, sobrinho, todos muito jovens e com mortes muito abruptas, vale dizer.
Então, isso mexeu muito com o meu lugar de, opa, peraí, como que é que os mineiros falam, Gi? Oncotô, oncovim, broncovô, e de repente essas perguntas começaram a vir cada vez mais fortes, porque o que sou eu, se não as relações que eu estabeleço nesse mundo, e especialmente quando você fala de relações familiares da sua família de origem. Eu tive o privilégio de ter pai, mãe, irmão, muito próximos e muito amorosos na relação comigo, o que, sob certa medida, faz com que a despedida deles, muito jovens e de forma muito abrupta, tenha mexido muito com os meus pilares. E aí eu percebi que eu precisava nascer de novo naquele contexto, porque eu não tinha a opção, pelo menos era um lugar, para mim, de muita amorosidade comigo, no processo, de que o vitimismo não era uma opção para mim. Mas, se o vitimismo não era uma opção, o que fazer com tudo isso? Porque eu tinha um lugar de dor que eu costumo dizer que era uma ferida exposta, sabe? Era um lugar de muito desafio. Enfim, fui fazer o quê? Fui tentar entender terapia, livro, conversas. Né? A terapia seguramente é um lugar de muita importância na minha vida, de muita coragem, né? Porque você chega num processo terapêutico e, de repente, você está dizendo coisas que você nem imaginava, né? Você acessa cômodos dentro de você que você fala, Jesus, esse lugar existia dentro de mim, onde que estava isso? Né? E, de repente, você está ali e fala, não, mas eu não quero falar disso agora, só que você já abriu a porta, daí agora não tem mais jeito, né? Enfim, então, foi a partir de experiências pessoais que eu passei a olhar para esse tema tabu como um processo de desconstrução. E eu passei, conforme eu já escrevi, a trazer um lugar de que eu não ia mais ignorar a finitude. E de que eu tinha, sim, ferramental e estrutura para começar a ganhar mais musculatura nessa pauta. Entendeu? E assim foi que tudo começou. Inevitavelmente, isso transborda para a minha atuação no mercado de trabalho, porque, inevitavelmente, e aí vale um parêntese, quando a gente fala de luto, eu falo que é fundamental que nós fizéssemos uma cartilha do luto, porque, não raro, a gente fala sobre o luto como uma perspectiva da morte real. Só que se a gente se faz de observador e se distancia um pouquinho, a gente pode pensar por outras perspectivas, como, por exemplo, eu não vivo um luto só quando eu vou e efetivamente enterro uma pessoa amada. O fim de um relacionamento é um luto. Um filho saindo de casa, a síndrome do ninho vazio, é outro luto. A perda de um emprego é outro luto. Porque no final do dia, do que nós estamos falando? Da interrupção de alguns ciclos, da interrupção de alguns vínculos. E na medida, pelo menos na minha experiência, em que a gente consegue ir trazendo esse lugar, eu diria que um pouco mais pedagógico para a pauta, a gente falou, opa, peraí, você vai se instrumentalizando, sabe, Gi? E aí você vê e fala, não, eu sou capaz de dialogar sobre isso. Peraí, deixa eu tentar entender. Deixa eu usar todo o arcabouço que a língua portuguesa nos dá para nomear, por exemplo, as emoções que me arrebatam quando um ciclo é interrompido. Às vezes eu mesma quis que aquele ciclo fosse interrompido. Eventuais ciclos são interrompidos, a nossa revelia, vale dizer, né? A gente não tem muita margem de ação, não. Mas para outros, nós tomamos a decisão. E isso não quer dizer que emoções de medo, de angústia, de insegurança não nos visitem. O ponto é, como diria minha avó, não bota a mala num quarto de hóspede para essa visita, não. Se bobear, como diriam os antigos, põe a vassoura atrás da porta, para essa visita ir embora logo. Né? Mas acho que é mais ou menos isso. Consegui responder? Você tinha me perguntado quem sou eu e como eu cheguei nessa questão do luto.
Mas foi maravilhoso, tem muitas camadas aí. Vou começar do começo também aí, apontando com você. Você falou do quem sou eu da filosofia, da psicologia, né, que você vai para terapia, e eu tenho estudado muito filosofia, e essa é a pergunta crucial que a gente vai passar a vida respondendo, do quem nós somos, né? Porque Sim. quem nós somos, inclusive, a gente vai mudando, vai evoluindo essa pessoa, né, de quem nós somos, essa resposta ao longo da nossa vida. Mas é com base na nossa essência mesmo, que eu acho que é aquilo que vai ficar. E quando você fala que você é uma transeunte buscando conhecimento, faz muito sentido, né? Essa é a sua essência, independente do momento de vida, do papel e da Isabel que tiver na direção aí, né, do momento, ainda assim a essência é dessa pessoa, desse ser que está como um transeunte em aprendizado, né? Aham. E eu gostei muito de várias coisas que você trouxe sobre o luto, porque eu já tinha feito pensando, quando a gente combinou de conversar sobre esse tema, eu fiquei pensando muito, assim, que eu não tenho lugar de fala para falar sobre luto, porque eu tive privilégio, eu tive poucas partidas na minha vida. E, assim, os avós mais próximos de mim, eu perdi meus avós, né, então, que já estavam em processo, assim, de idade avançada, adoecidos. Eu tive pouquíssimas partidas, assim, muito abruptas, então, eu não tive muitas experiências em lidar realmente com a morte. E aí, quando você trouxe essa colocação de que não é necessariamente sobre, né, a partida de um ente querido, mas é do final de um vínculo, de uma relação, aí é isso também. E muitas vezes a gente não dá esse valor, né? Assim, olha, realmente é um luto sendo vivenciado. Eu tive um processo, e aí eu entendo que eu tive um processo parecido com isso, de um luto, de um vínculo, num dado momento, onde a gente tinha, há 10 anos atrás já, onde a gente eu tinha uma sociedade onde nós éramos em 3 sócios muito amigos, que a gente Uhum. se considerava como irmãos, e aquela sociedade terminou de um jeito terrível, de um dia para o outro, aquela pessoa, tudo aquilo que eu conhecia, a sociedade, os amigos, as relações, tudo foi encerrado, assim, de forma muito abrupta. E isso foi o mais perto, eu acho, que eu cheguei desse luto, porque não é só sobre você interromper um processo, mas também porque morre junto com essa interrupção, morre também um planejamento de futuro, morre também a parte de quem você se reconhecia vivenciando aquela relação e que você sabe que já vai deixar de existir, que você precisa reconstruir esse pedacinho ali, né, de si. Cara, é muito complexa essa questão do luto, né, Isabel? E Uhum. outra coisa que eu queria voltar contigo aqui, estou te trazendo aqui o que suas falas ecoaram dentro de mim. Aham. Mas uma das coisas que você falou, e que eu queria voltar para esse momento, que eu achei maravilhoso, que é quando você fala que não cabia para ti o papel de vítima, né, do vitimismo. Mas ainda assim, como é que a gente encontra um equilíbrio entre sofrimento e vitimismo? Porque existe um sofrimento, existe uma dor. E aí, eu te pergunto isso porque eu nunca fui o tipo de pessoa, eu sempre tive uma preocupação comigo de não me colocar nesse papel de vítima. Uhum. Independente do momento de vida, do que eu estou passando, eu tenho um cuidado que eu não quero ser a vítima da situação. E isso, às vezes, coloca a gente numa posição onde a gente também não se permite sofrer, a gente não se permite pausa, não se... Como que chega nesse... Porque tem hora que pesa, minha amiga, tem hora que você fala assim, como que eu vou lidar com tudo É, isso aqui que eu não posso esmorecer? sim. E, na verdade, eu acho que é justamente o contrário. É justamente permitir-se esmorecer, Gi. Porque quando eu disse não me colocar no lugar de vítima, isso, de modo algum, eu abri mão do lugar de buscar a vivência da perda.
E aí, se me permite, a psicanálise e outras linhas comportamentais falam com muita clareza, e nesse caso eu vejo coerência na questão das fases do luto, né? De negação, de raiva, de barganha, de depressão e, finalmente, de aceitação. Isso compõe, isso está no combo do luto, independentemente se luto para uma morte real, como eu coloquei, ou se para outras questões da vida, né? Conforme você mesma elucidou aí, a sua vivência de interrupção de uma sociedade, né? Porque aí, nessa hora, a gente fala assim, quem sou eu agora? Uhum. Eu cito muito, novamente, quem convive comigo sabe que alguns nomes estão sempre me fazendo visita pelo aprendizado que eles me trouxeram. Eu não tive o prazer de conhecer a Lia Luft pessoalmente, mas li muitos textos dela. E ela diz assim, onde começamos nós e termina a influência de tantos. E quando você está numa sociedade, né, poxa, trabalho para nós, mulheres ativas, quantas horas da sua vida você passou com essas pessoas, né? E, de repente, tudo se esvai, e aí agora, quem sou eu agora? Né? E não é uma questão de tapar buraco em outra sociedade ou em outro trabalho, né? É justamente buscar um lugar do não vitimismo, que não significa ausência de dor. E aí, quando você traz a questão do sofrimento, eu que gosto muito da língua portuguesa, você me conhece, recentemente eu estive num congresso internacional aqui no Sírio-Libanês, onde eu até faço parte lá do grupo de morte no assunto vital, e nesse congresso, agora é uma pena que eu não me lembro qual dos brilhantes palestrantes que estavam lá, que disse isso e que faz muito sentido para eu trazer aqui para essa prosa agora. Dor é o que te acontece. Sofrimento é a história que você conta sobre o que te acontece. Pegou? Okay. Dor é o fato. Eu perdi meu pai, minha mãe, meu sobrinho, meu irmão, todos muito jovens, enfim. Isso é um fato. A dor reside nesse lugar do fato. E o sofrimento é a narrativa sobre o fato. Então, digamos que, com muita terapia, com muito estudo, com, né, um lugar de muito acolhimento, para mim, e quando eu seguro aqui o meu braço, eu estou me abraçando mesmo, acolhimento. Eu dando conta de me acolher, é entender e reconhecer a minha dor, mas não permitir que a minha dor estivesse pairando na seara do sofrimento. Não que eu não tenha incorrido nisso. Poxa vida, seguramente, principalmente na primeira grande perda, que foi o meu pai aos 48 anos de idade. Né? Então, assim, seguramente eu fui para esse lugar. E, eventualmente, no ciclo da autossabotagem, eventualmente eu me vejo fazendo e estruturando algumas narrativas vitimistas a depender do contexto. Porque, vale dizer, existem pautas que a gente já está mais trabalhada, para outras nem tanto. Então, a gente vai se observando no processo, sim, né? Sim, mas não que seja fácil, isso tudo é uma jornada. Gi, eu estou com 47 anos, né? Eu tenho aí 23 anos de uma jornada, desde a minha primeira grande despedida, e depois uma sucessão delas, enfim, e não só isso, né? Já passei por um divórcio, já passei por um aborto, né? Tive um aborto retido muito doído para mim, enfim. Então, outras... E também, me lembro quando eu fui pedir exoneração no Tribunal de Justiça. Só eu e os meus anjos sabíamos o quanto tinha sido importante para mim passar naquele concurso. E, de repente, vem a vida e os seus reveses, os seus adoráveis reveses, né? E eu suava frio, né? Eu roguei a todos os meus anjos, enfim, para tomar aquela decisão. Então, conforme eu estava dizendo ainda há pouco, alguns vínculos são interrompidos porque nós entendemos que aquilo não nos serve mais.
mas o grau de consciência para a tomada de decisão não significa que algumas emoções não estejam nos visitando e que, eventualmente, quando a gente vai dormir, a gente não caia num choro, né? Ou precise passar a mão num telefone para ligar para uma grande amiga e falar, por favor, conversa comigo hoje, porque eu estou num lugar de vazio que tá grande demais, né? Tá grande demais. Não, é muito profundo tudo isso mesmo, assim. E cada um vivencia, e não tem uma regra, né? Cada um vivencia de acordo com o que dá conta, né? Do que consegue enxergar, do que consegue lidar, e as formas como a gente passa por essas fases que você citou são muito interessantes, né? Eu não tive, assim, eu vim para esse mundo num plano meio desapegado de tudo, de todos, então as minhas experiências, os meus rompimentos e tudo mais, eles não me causaram grande sofrimento, como você falou, assim. São fatos, mas eu não carreguei muito sofrimento. O mais próximo que eu consegui buscar na memória, que eu passei por todas essas fases mesmo, foi desse rompimento, porque mudou minha vida muito abruptamente em muitos campos, né? Porque estava tudo muito entrelaçado, vida pessoal com trabalho e tal. Mas eu me lembro de na época ter passado por essas etapas mesmo, assim, e passou e veio a aceitação e tá tudo bem. Eu reconectei muitas coisas, muito comigo mesmo, com a minha essência, que eu tinha deixado para trás, e enfim. E eu passei por isso com muita tranquilidade. Já o Jean, que é o segundo sócio, que hoje, ainda somos sócios até hoje, Jean e eu, o Jean teve um outro processo muito diferente. A gente passou juntos pela mesma situação, mas o processo de luto do Jean foi muito diferente do meu. E por N motivos, porque somos pessoas diferentes, que temos, né, ferramentais e musculatura, como você falou, diferente também. Mas a gente passa por muitas interrupções, assim, né, ao longo da vida. E cada um vai pegar em lugares diferentes, dependendo do nosso nível de consciência mesmo, do nosso momento de vida, né, impacta de forma diferente. Mas eu tenho uma dificuldade, te confesso, que justamente por eu não sentir tanto isso, e eu encaro, inclusive, acho que a minha forma de encarar o tempo presente e a vida é muito realmente de tentar viver plenamente, viver na presença e ser grata. Então, sou muito grata a tudo que eu vivencio. Tento viver plenamente todas as minhas relações, né? Porque eu acho que eu tenho para mim que a morte, né? Ou vamos falar de morte mesmo, ela vai chegar para todos nós. E aí eu sempre tive uma preocupação, e eu falo muito isso para a Vitória, que independente de quando ela chegue, eu quero que ela me encontre bem, né? E que assim, e que as pessoas à minha volta falem assim, caraca, Gi viveu muito bem. Se viveu 43 anos, foram 43 anos bem vividos. Se for aos 95, que sejam, olha, foram 95 anos muito bem vividos. Então, eu tive essa preocupação, acho que eu me apeguei muito à vida, e aí eu não vejo a morte como um grande problema. Mas eu sei que eu tenho uma inabilidade de lidar com o luto das outras pessoas à minha volta. Então, eu vi Jean passar por uma sequência na Covid, ele perdeu 5 pessoas em 60 dias. Sim. Então, assim, e aí eu não sabia o que fazer com o luto dele, porque não é só o nosso. Eu não sabia como ajudar o meu melhor amigo a passar pelo luto dele. Não sabia o que dizer nesse momento, né? Então, é isso sim também, não é só sobre mim. Então, tá, tudo bem, eu lido de um jeito com o meu luto. Recentemente, tem uma grande amiga que perdeu o pai, assim, também, em uma semana. Ele teve AVC e tal, e partiu. E eu não consegui, olha isso, eu não consegui, de forma nenhuma, assim, me posicionar para ajudá-la a passar por isso. Então,
é mais tabu do que a gente pensa também, né, Isabel? Mesmo que a gente tenha... Não, uma coisa que você disse, assim, que é muito, muito, muito importante. Cada um passa pela interrupção dos ciclos de uma forma. É preciso respeitar as reações alheias, né, em todas as medidas, mas especialmente no momento em que, seja qual tenha, né, seja qual for o motivo do luto, que a gente faça a extrema-unção do julgamento, né, que a gente abra mão do julgamento, porque cada um, como diria, eu e as minhas citações, amo música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sim. E nesse processo, não existe certo e errado. E, por favor, Gi, isso não é um conselho, mas talvez uma provocação, não se sinta culpada por não perceber com sofrimento as variáveis dos lutos pelos quais você já viveu, né? Isso é uma característica sua, muito saudável, eu diria, e aí é uma análise minha de se fazer presente na vida, e, portanto, já vivenciar o seja imortal, posto que é chama, e infinito enquanto dure, né? E que eu acho que é um lugar de amadurecimento, deve ser um lugar de apropriação mesmo no processo da vida. Eu falo que a natureza, ela nos presenteia todos os dias, nos contando, né, sobre os ciclos, né? Sempre que eu faço uma caminhada eu tenho um espaço onde eu moro, que onde eu faço caminhada tem muitas árvores, e eu adoro observar as folhas caindo. E, curiosamente, não são só as folhas amareladas que caem, tem muita folha verdinha nova que caiu, seja porque caiu espontaneamente, seja porque vem aí uma ventania, seja porque passou algum garotinho ou garotinha de bicicleta aí e se enroscou no galho, por algum motivo, as folhas mais jovens também caem, né? Então, assim, deixar ir, é aceitar o processo. Eu falo que a palavra aceitação, ela precisa, de fato, e que é o último estágio do luto, né? Ela precisa ser trazida cada vez mais e observada, e, enfim, acho que é isso. Me perdi aqui um pouco, mas é muito caldo, é muito caldo. Não, mas é interessante mesmo. A gente começa a falar, do mesmo jeito que você falou que na terapia a gente vai tomando consciência, essas conversas que a gente promove aqui, também a gente vai falando, vai conversando e vai sentindo que vai tomando consciência de algumas coisas que eu não tinha olhado para isso ainda, né? E uma coisa que você falou, que eu me perdi aqui, que eu ia tecer um comentário, que é sobre a sua impressão de não conseguir dar acolhimento aos amigos que eventualmente passaram por alguma perda. Sim. Primeiro, que essa é a história que você está contando para você já perguntou isso para eles? Talvez né? eles não tenham essa percepção, né? Talvez eles não tenham essa percepção. Você que talvez, num lugar de autocrítica, né, falou, pai, poderia ter feito algo mais, mas aí porque você deve ser uma amiga, deve não, é uma amiga muito dedicada, né? Muito provavelmente eles sentiram a sua presença, né? Até lá no grupo do qual eu faço parte, lá no Sírio-Libanês, a gente tem muitas histórias, né? Um grupo aberto, enfim, é riquíssimo, muito, muito rico, um lugar de acolhimento e segurança psicológica muito diferenciados, e que é um banquete para mim, todo início de mês, quando eu estou lá. E a gente observa aquilo, e eu falo que quanto mais eu frequento esses espaços, quanto mais eu estudo a respeito do tema, mais eu me coloco no lugar do só sei que nada sei. E aí eu volto e acabo sendo repetitiva, dizendo, conforme eu falei ainda há pouco, não tem receita. Não tem receita. Então, a gente lança a mão do quê? Lança a mão da nossa índole, da nossa amorosidade, e simplesmente se faz presente. Porque eu costumo dizer que as atitudes... eu tenho um quadro na minha casa, essa frase não é minha, é de um livro, enfim, que diz assim, aquilo que você faz ressoa tão alto sobre a minha cabeça que eu não ouço as palavras que você diz.
né? Quando o ruído no coração está muito grande, né? A pessoa está ali no processo, que eu falo que parece que a gente fica em suspensão, né? Quando a dor está muito, muito forte, a presença, ela você dá uma ancorada ali para a pessoa, minha filha, não sair voando, que é de fundamental importância. Então, o que eu estava dizendo, quando eu usei a palavra acolhimento, o acolhimento não tem necessariamente que vir com um belo discurso, porque existem momentos na vida que, por mais eloquente que a gente possa ser, nos faltam palavras, porque vai ser o abraço, vai ser o colo, vai ser o estender de uma mão, vai ser buscar um copo d'água, preparar um chá, e fazer uma comida, arrumar a cama, né? Já vai estar sendo o que é possível para aquele momento, né? Mas, de um modo geral, aí entra aquela questão da cultura, que a gente tem que lançar a mão do manual, como se tivesse manual, vai no capítulo tal, né, página tal, enfim, tem aqui a receitinha, deixa eu aplicar para o caso concreto. Não é assim. E esse manual... É sempre um novo lugar, né? É sempre um novo lugar. Esse manual não tem um manual só também, né, Isabel? Porque a gente tem formas diferentes de lidar com o luto em culturas diferentes, né? Mas também porque são pessoas diferentes, independente da cultura. Não adianta a gente achar que todo mundo no Brasil vai lidar da mesma forma, né? Porque na China se lida assim, no Japão assado, não é bem assim, né? A gente tem formas mesmo, cada um lida de um jeito. Agora, eu ia te perguntar, você falando, não tem receita, não tem manual e tal, mas tem algum jeito da gente se preparar ou diminuir assim, o impacto ainda em vida? Te pergunto porque, assim, eu sou muito racional em algumas coisas e eu tive a Vitória muito cedo, né? Então, sou mãe solo, assim, né? Apesar dela ela tem uma relação excelente com o pai dela, né? Nós não somos um casal desde muito cedo, ela tinha 1 ano de idade. A gente criou ela assim, criei meio que sozinha ali, avulsa, né? Com o apoio da família. Mas eu tinha uma preocupação muito séria, assim, desde que a Vitória nasceu, de que eu tinha que deixar algo preparado para ela. Então, eu tenho seguro de vida desde sempre e tal. E aí, recentemente, veio uma atualização do seguro, eu fiz uma atualização, e aí eu mandei tudo para ela. Falei assim, olha, tá aqui as apólices e tal, você tem que acionar assim, acionar tanto, nessa apólice está considerado tanto de recurso, se acontecer algo comigo, se eu ficar acamada é X, e eu quero que parte disso você coloque para ajudar sua avó, que você coloque para ajudar o Jean. O Jean precisa de algum recurso para organizar, finalizar documentação de empresa e tal. Aí ela, mãe, por que você está me falando tudo isso? Eu falei assim, porque eu não sei o que pode acontecer, eu não pretendo morrer, fique tranquila, não pretendo. Mas se acaso, qualquer coisa que aconteça comigo, eu não quero que você tenha problemas, eu quero que fique fácil, que você consiga, favorita essa conversa no WhatsApp, que você possa voltar para essa conversa e ver o que tem aqui para seguir. Tá aqui a pólice, tá aqui, eu quero deixar isso tranquilo. Não acho que isso vai resolver o luto, mas eu acho que é um jeito de ser menos problemático. Você ameniza muito e você toca num ponto que é também outro ponto de uma relevância importante, sendo pleonástico aqui, relevância importante, olha eu sendo pleonástico. A parte prática, ela precisa ser olhada. O ponto é, você disse, como que a gente faz para amenizar? Em primeiro lugar, eu costumo dizer que o assunto precisa deixar de ser tabu, precisa ser trazido para a mesa, precisa ser posto no almoço de domingo nas famílias. Né? Outro dia eu dizia, olha, eu acho que eu quero ser cremada. Né? Então, assim, por favor, até então eu dizendo, precisa revisitar o plano funerário, né, o que eu gostaria que fosse feito, enfim, essa parte prática, existem alguns protocolos, né, de fundamental importância,
especialmente quando a gente está falando de pessoas em cuidados paliativos, enfim. Mas engana-se, porque eu sou um exemplar da galera que foi todo mundo muito jovem. Né? Então, eu falo, não tem idade para isso, e você não precisa, não espere adoecer para pensar em todas as questões burocráticas que envolvem um processo sucessório, quando há uma questão familiar, empresarial, ou mesmo de patrimônio, seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica. E aí a gente entra por uma outra pauta, que é a sucessão, que também é uma pauta incrível e que tem... precisamos botar luz nessa pauta da sucessão nos espaços empresariais. Mas, voltando aqui para a sua pergunta, eu penso o seguinte, em primeiro lugar, é fazer com que o assunto deixe de ser tabu. Okay. Precisamos conversar a respeito. E o conversar a respeito vai desde, eu tenho plano, eu tenho seguro de vida, eu tenho outras, né, o meu patrimônio está aqui estão as documentações, eu já fiz um testamento, no Brasil não é muito comum um testamento, mas enfim, quais são as estruturas jurídicas que nós temos dentro do ordenamento hoje aqui no Brasil para poder lançar mão, seja de um usufruto, seja de qual for a alternativa posta pelo direito hoje. A coisa simples, como um relato que eu tive de uma senhora muito querida, que o marido gostaria que os filhos todos se reunissem em uma oração e estourassem o champanhe que ele mais gostava na beira do lago do sítio deles. Né? E aí ela contou o ritual que foi feito em atendimento ao pedido desse marido. Né? Então, assim, nós somos um bicho que gostamos dos rituais, né? A gente tem uma questão ritualística que nos compõe. Então, assim, eu já disse para as minhas filhas, eu falei, olha, eu quero música, né? De preferência um samba, né? E aí eu falo, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela. Lembra dessa música da Gal? Sim, maravilhosa. Então, assim, samba e cavaquinho, entendeu? Porque, por favor, eu sou samba e cavaquinho. Eu brinco que eu nasci numa escola de samba em outra vida, eu acredito nessas coisas, mas enfim. Porque não me bota uma bateria perto de mim, não. O menino vai dando um ciricutico, eu saio dançando. Então, por favor. Te entendo. Meu momento de despedida, eu quero um samba. Né? Então, assim, ir conversando sobre isso, novamente, não significa que, com sorte, se tivermos tido uma vida que valeu a pena ser vivida nesse mundo, e nós conseguimos minimamente deixar sementes de amorosidade no coração das pessoas que passaram por nós aqui, vai ter alguém que vai estar, sob alguma medida, falando, poxa, vou sentir falta da Bel. Né? Então, isso não significa que essa pessoa não vai viver a dor dela. A dor daquele lugar de que, tipo assim, não vou mais conseguir abraçar, não vou mais poder tomar um vinho, sambar com a Bel, como assim? Né? Mas tem um lugar ali daquilo que você disse, que a gente, né, já mencionou, e cuidado da repetição aqui, mas algumas repetições são importantes para demarcar do imortal posto que é chama. Entendeu? Infinito enquanto dure, até porque, pelo menos para mim, Gi, e aí entra num campo filosófico das minhas elucubrações, todos os que estão em outro plano neste momento, que passaram pela minha vida, eles vivem em mim de formas tão intensas, né? Eu costumo dizer assim, tem situações em que eu chego em casa e eu vou preparar o prato que a mamãe mais fazia na nossa casa. E aquilo é uma forma que eu tenho de fazê-la estar, de continuar fazendo parte da minha vida. Né? Colocar uma música, um Creedence, papai amava Creedence. Quando eu ponho Creedence, uau, eu sou remetida, arremessada para cenas da nossa casa em que a gente dançava junto na sala. Então, assim, se eu for para a área da psicanálise, eu estou ali, talvez, né, ainda negando e buscando subterfúgios para trazer essa pessoa presente para a minha vida, mas desculpa. Este ser que aqui vos fala,
é habitado não só por várias Isabéis, mas por toda uma linhagem que veio antes de mim. Sim, E aí a sim. gente vai falar de Bert Hellinger, por exemplo, maravilhoso Bert Hellinger, né? Para quem não conhece, constelação familiar, hashtag fica a dica, né? Mas eu sou geneticamente, fenotipicamente, né? Comportamentalmente, um apanhado e uma mistura de todo mundo que veio antes de mim, né? Então, assim, é sobre isso, é sobre tudo isso. Maravilhoso. Você falando, e eu sou assim, vamos, se a psicanálise fala que a gente vai se agarrar, que a gente está negando, acho que a gente vai negar muito, né? Porque eu já penso que é uma forma de honrar a existência dessas pessoas maravilhosas, né? Que de alguma forma deixaram mesmo. Nós somos quem somos porque a gente teve contato com elas, né? Passou, as vidas se tocaram de alguma forma. Uhum. E aí, Isabel, quem a gente Deixa eu só fazer um contraponto super importante. Quando você disse questão prática, o contra que eu acabei de novo aqui falando, quando eu disse, eu vivi na pele desafios das burocracias desse mundo quando os meus pais faleceram, porque jamais que passaria pela cabeça deles que eles iam se despedir nas circunstâncias em que aconteceu a morte deles. E eu fiquei com alguns pepinos para serem resolvidos, que seguramente retardaram a minha capacidade de vivenciar o luto que eu precisava ter vivenciado. Eu precisei racionalizar tanto para me fazer inteira e dar conta de resolver as questões mundanas que, de repente, quando eu consegui ver um vulto meu em algum espelho, eu falei, caramba, eu racionalizei tanto que eu não dava conta de chorar. E eu precisei voltar para a terapia para dar conta de chorar. Eu que sou uma chorona, eu falo que, gente, eu tenho licença divina para chorar, porque para que Deus fez a lágrima? Não foi para contar, não foi para cuidar. Né? Eu falo, gente, eu amo chorar, de alegria, de tristeza, de esquisitice, dando risada. Imagina quando a gente dá tanta risada que a gente chora. Eu falo, justo eu, a chorona de plantão, eu não consegui chorar, Gi. Né? De precisar passar por um processo de uma constelação familiar para transbordar uma correnteza que estava retesada, que estava aqui, que eu estava, Jesus, ia vir a barragem ia romper, entendeu? E eu não sei exatamente quais seriam os danos. Mas, então, assim, a questão prática, ela não ameniza. Você buscar, né, estarmos aqui dialogando sobre isso, não significa que vai diminuir a dor. Não existe essa matemática, né, nesse tipo de experiência. Mas, em contrapartida, quando a coisa está muito confusa e a gente se despede, deixando situações a serem resolvidas para quem está ficando, eu diria que é muito, muito, muito prejudicial para que o processo aconteça com mais fluidez, sabe? Então, essa parte que envolve questões jurídicas, questões familiares, eu tenho sido palco, seja em âmbito familiar, seja em âmbito empresarial, sido testemunha de situações de pessoas que não só tiveram que lidar com a dor da perda, como também com a dor da perda dos que ficaram por questões de conflito de divisão de patrimônio, né? De irmãos que pararam de se falar, que romperam o relacionamento, né? E eu falo, olha, Gi, você enterrar fisicamente uma pessoa que você ama tem o seu lugar de contemplação ali, de ruminação, como diria o nosso amigo, né? Do agro, enfim. Mas você enterrar gente viva no coração, olha, não desejo, não. Pois é. Até rimou, não desejo, não, entendeu? Então, esse lugar de lançar um olhar prático para as questões desse mundo
precisa ser desmistificado e trazido, sim, como eu disse, para o bojo das conversas. Eu penso, para mim, como que essas peças se encaixam na minha cabeça? Eu só tenho a Vitória, só tenho uma filha, né? Então, eu já penso assim, se no momento que eu partir, ela já vai ter um rompimento que é ela sozinha no mundo, vamos pensar assim, né? Que ela não tem irmãos, ela tem um vínculo muito forte comigo, então ela já vai precisar arrumar forças para passar, para refazer, reconstruir quem ela é, porque ela morre ali a relação mãe e filha, né? E eu não preciso causar mais problemas para ela, que ela vai ter que pensar em custear, que nem eu estou em Goiânia, coisas que eu já parei para pensar. Eu estou em Goiânia, minha família toda está em São Paulo. Se acontece alguma coisa comigo aqui hoje, olha a dor de cabeça que é. Então, assim, o tempo que ela ia estar recebendo a notícia e está lidando com essa dor, ela vai estar preocupada em fazer um transporte de um corpo, organizar. Cara, então, assim, você não tem que se preocupar com dinheiro, já é uma coisa. Então, assim, não sei, quanto que custa? 30 mil para levar o corpo de um estado para o outro. Tá tudo certo, tá pago. Já está considerado aqui. Mas eu quero cremar minha mãe. Ela me perguntou quando a gente teve essa conversa, ela falou assim, você quer ser enterrada ou cremada? Eu falei assim, você, para mim ficou muito claro, assim, o que você fica feliz? Você precisa de um túmulo para me visitar? Você quer passar por uma... Não tem problema, filha, tá tudo certo. Se eu morrer e você estiver vivo, é você que vai ter. Eu quero que você lide com o meu corpo com a melhor experiência que você puder ter. Então eu prefiro cremar. Vou cremar você e jogar no mar, que eu sei que você gosta de praia. Ela até acertou a praia. Ela falou, se eu jogar na praia tal, eu falei, pode ser, tá ótimo, vou ficar feliz, vou lá em espírito te participar desse momento onde está tudo certo. Mas foi assim, a minha forma de pensar como que, quando você, no começo da conversa que você falou que dor é o fato e o sofrimento é aquilo, como você lida, é a forma de eu amenizar o sofrimento, assim, ou deixar com que ela lide, tenha menos coisas, menos etapas para lidar, para que ela possa passar por isso com menos preocupações, assim, pelo menos as preocupações práticas mais resolvidas, se algo acontece comigo. E de todo modo não é uma garantia, né, Gi? A gente Não. faz a nossa parte. Agora, como ela vai lidar com isso? É o que eu consigo fazer. Dela, exatamente. É o que eu consigo fazer. E por que isso veio à tona, assim, também? Eu gosto muito do budismo, né, e eu não me considero budista porque eu não estudo o suficiente para isso, mas o pouquinho que eu estudo. E outro dia, ouvindo um monge budista falar sobre a nossa responsabilidade que a gente tem com o mundo, né, que a gente vive, e aí ele falando, inclusive, isso, que não é só sobre a nossa autorresponsabilidade, ela também tem que ser pensada em como a gente impacta as pessoas à nossa volta. Então, se eu não cuido da minha saúde, eu vou causar um problema para mim, obviamente, mas também para as pessoas à minha volta, que de repente vão precisar lidar comigo, doente e tal. Assim, então, a nossa autorresponsabilidade, ela vai além de nós mesmos, né? Ela tem que olhar também para aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, das nossas escolhas, para que elas impactem da forma menos agressiva possível os que estão à nossa volta. E aí, por isso eu te perguntei se tem como amenizar, porque, assim, pensando nisso, na minha autorresponsabilidade, como eu crio. Então, você trouxe a ideia de conversar, não ser tabu, acho maravilhoso. Trazer isso como um assunto realmente para a mesa de domingo, Sim, como você já dizia Da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, a gente está abrindo mão da simplicidade. Né? De um modo geral, estamos muito preocupados em grandes feitos, em elaborações muito profundas, e estamos perdendo de vista o feijão com arroz da vida. Né? Enfim, eu gosto muito da culinária, então eu estou sempre fazendo trocas com as minhas filhas em casa enquanto estou fazendo comida, né? E eu costumo dizer que, vou dar um exemplo,
Minha filha teve uma fase que estava fazendo bolo e os bolos estavam batumando. Não sei se esse termo é... Tem alguns lugares que fala que fica solado, né? Sei, Não fica sei, sei. fofinho, né? Uhum. E ela, poxa, mãe, olha só. E ela estava realmente chateada, porque o bolo não estava dando certo. Aí eu, na minha praticidade, né, virei e falei assim, você já olhou a data de validade do pó royal, né, do fermento? Ela, nossa, mãe, eu não tinha pensado nisso. Falei, às vezes na vida a coisa é mais prática, você vai lá e está usando um produto vencido e está tudo certo. O fermento é básico para a massa poder crescer. Esclarecido isso, o bolo continuou a dar errado. E de repente ela falou que não ia fazer mais. Eu falei, ok, e é assim que você vai fazer com a vida? Quando alguma coisa não der certo, você vai desistir? Né? Tem um dramaturgo francês, o Beckett, que ele fala, né? Fale várias vezes, vá e fale de novo, né? Determinação, vai e faz acontecer. E aí, quando você traz para mim a questão do autocuidado, que eu vou tentar fazer um link aqui para ver se cola o sentido que eu peguei o gancho aqui, você me faz lembrar de uma frase de um dos meus ensaios, que vai estar no meu livro, inclusive, de Winnicott, que diz assim, que eu esteja viva quando morrer. Quantos de nós estamos sobrevivendo neste mundo? Né? Quantos de nós estamos permitindo que os nossos corpos manifestem a doença, que as nossas almas, que outros estágios das nossas camadas aqui, que aí é uma outra história para a gente conversar, né? Porque eu acredito, diante de tudo que venho estudando, que toda e qualquer manifestação física é porque nós já tivemos um acometimento em outros campos, né, energéticos, enfim. Então, moral da história, sem que seja uma conclusão. Se estamos adoecendo, peraí, é o meu corpo dialogando comigo que tem alguma coisa que não está legal. E aí a gente faz o quê? Ao invés da gente ir, parar, se permitir pausas, se permitir presença, como você bem colocou, e, de alguma forma, buscarmos identificar a origem daquilo ali. O que a gente faz? Normalmente, eu não faço isso não, Gi. E isso eu já posso ter feito. Hoje em dia eu não faço. A gente se anestesia se dopando. A gente lança a mão de todas as possibilidades de tratamentos medicamentosos e a gente vive uma vida anestesiada. Né? E hoje a gente busca... E a vida anestesiada é vida. Isso é vida, por isso que eu falei do Winnicott, né? Que ele esteja vivo quando eu morrer. Porque quantas pessoas já morreram? A perspectiva dos sinais vitais da medicina estão vivos. Mas no meu olhar, por uma perspectiva energética, por uma perspectiva espiritual, já se foram faz muito tempo. E aí eu digo o seguinte, a gente que está inserido numa sociedade hoje, e aí isso são dados globais, né? Se eu não me engano, são Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, ano são mais de 700 mil pessoas cometendo suicídio. Mais de 700 mil pessoas cometendo suicídio, sem contar as tentativas, os dados que são ainda obsoletos de tentativas de homicídio, porque nós não temos registro de todas as tentativas. Então, assim, aí você olha para isso, você fala, poxa, o que está rolando? O que está acontecendo no final do dia? Né? E eu costumo brincar e falar assim, isso é um dado importante para que a gente, os devidos órgãos e empresas olhem para isso, e isso é uma pauta para a questão que eu estava até comentando com você da saúde mental, né? Mas, por outro lado, meu Deus, vamos começar a nos movimentar, e aí eu trago o Viktor Frankl para a mesa, né, o sentido da vida, logoterapia, terapia do sentido, né?
qual é o sentido dessa bagaça toda aqui? Né? Peraí, e se eu não tenho, e não é... Vamos pensar na história do porquê viver, né? Quem tem um porquê viver, suporta qualquer como, acho que isso nem é Viktor Frankl, é antes, acho que é Nietzsche, né? Quais são os nossos porquês? Vamos, e se não tem um porquê, de repente, a gente tem momentos da vida que você fala, olha, eu acho que eu não sei. Essa pergunta está muito difícil. Putz, então, vamos criar um porquê? E está tudo certo. Vamos criar um porquê. Peraí, vamos conversar? Poxa, a Gi tem um porquê. Deixa eu ver se esse porquê da Gi faz sentido para mim. Se eu estou num lugar que eu realmente não estou conseguindo elaborar, está tudo bem. Deixa eu colar em quem tem sentido, em quem tem porquês, porque de repente os porquês dele, nossa, pode salivar. Pode salivar e de repente essa salivação faz renascer a minha potência de vida de novo, porque a potência de vida está aqui. A sementinha está aqui, né? Então, peraí, quem sabe chegar um pouquinho mais perto do outro que está ali, com algum movimento interessante, possa despertar em mim algum lugar que, por qualquer razão, sem julgamento, ficou adormecido, né? Vamos despertar, né? Maravilhoso. E empresta um porquê um pouquinho aqui, deixa eu emprestar ele aqui até encontrar o meu, né? Mas o importante é se manter vivo, né? Pulsando, né, Isabel? Isso é importantíssimo. Minha querida, a gente já está chegando em 1 hora de conversa. Eu sei que sua agenda aí está super comprometida. A gente tinha que ter mais umas 3 horas, você não acha, para a gente continuar esse assunto aqui? Porque eu estou aqui pensando que tem tantos tópicos para a gente abordar, então quero te convidar para voltar, para a gente continuar esse papo e, de repente, entrar em saúde mental nas organizações mesmo, e a gente vai falar um pouco mais sobre suicídio e tudo mais. Quero muito ter essa conversa contigo. Mas antes da gente terminar, você citou aí do livro que você está escrevendo. Conta rapidamente, dá para dar algum spoiler para a gente desse livro? O que esperar? Então, vai ser... Eu recebi um convite muito feliz de uma editora para lançar um livro com eles, e, enfim, eu já tenho muitos ensaios escritos, alguns já publicados em algumas revistas, outros super inéditos, alguns, eu confesso, que estão sendo produzidos nas madrugadas, nas minhas horas de almoço, enfim, em eventuais situações que eu tenho vivenciado e que me geram, né, esse lugar de uma inquietude adorável. Então, é um apanhado de várias pautas, né? É um apanhado de várias pautas, onde eu verso sobre vida, porque, eventualmente, né, vamos demarcar aqui, né, de falar de morte é falar de vida, falar de morte é reconhecer a finitude, né? Então, eu costumo dizer nada, estou dizendo isso agora porque é agora que eu fui convidada. Então, elaborando aqui com você, no Quem Sabe Faz ao Vivo, esse livro vai ser muito plural, mas, em essência, temas que não tocaram e não tocam só a minha vida. Temas altamente democráticos, portanto, que tocam a nossa existência e, com sorte, se puder, a partir da publicação, tocar outras pessoas e puder trazer algum tipo de movimento, de deslocamento, e aí eu encerro lembrando de Rubem Alves, que eu adoro, que diz que ostra feliz não faz pérola, porque para que a gente produza pérola, né, para que a ostra produza pérola, é preciso de um grão de areia, e aí ela se incomoda e produz aquela pedra linda. Que seja um grão de areia na vida de quem essa leitura puder tocar, e que pérolas possam ser produzidas a partir do que, para mim, em algum momento foi importante, né? E alguns temas já trabalhados no meu coração, outros certamente ainda em depuração, e está tudo bem, né?
porque, de novo, falando de Bert Hellinger ou de Sartre, somos um eterno perfazer, e eu não tenho a menor pretensão de ser obra acabada, né? Tenho adorado me ver incompleta e imperfeita, enfim, e dialogar com esse lugar também é um processo de uma digestão nem sempre saborosa, né, vale dizer. Mas, se o amargo, o azedo, o doce, o salgado estão postos, que eu navegue nessa gastronomia aí, tá tudo bem. Que a gente olhe para a gente com essa gentileza também, né, Isabel, de nos permitir ser quem somos neste momento, não é mesmo? Querida, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada, pelo menos para mim, você já deixou, já tem aqui já a areinha trabalhando, quem sabe vem não sei se virar a pérola, mas que vai ter trabalho, vai ter. É uma conversa maravilhosa ter contigo, traz luz sobre um tema que realmente é difícil da gente falar, a gente fala muito pouco sobre luto, mas que, como você já começou a conversa falando, tem muitas formas de luto, muitas formas da gente vivenciar também, com que a gente possa passar por elas com menos sofrimento, mas com mais generosidade, com acolhimento, para com a gente e para com os demais, né? Para quem está à nossa volta também. Lembrando que eu não estava dizendo que tem várias Isabéis aqui, sim, que às vezes tem algumas que eu preciso fazer aí, que eu preciso errar. Tem algumas que a gente olha e fala, meu Deus, mas o que essa pessoa está insistindo aqui? Minha filha já deu, foi, né? Então, por um dos ensaios tem esse título, né? Lutos que trouxeram vida, né? É florescimento pós-traumático, né? Enfim, é tudo isso mais um pouco. De novo, eu falo para a Chuchu, que delícia de conversa, de tempo gostoso nessa vida aqui, um tempinho Kairos e não Cronos, onde eu realmente não vi a hora passar. Obrigada, viu, minha linda? Gratidão por esse momento dessa verborragia intensa, que gostosa. Pelo menos para mim foi muito saboroso. Maravilhoso, maravilhoso. 1 hora na presença, olha que divino que é isso, que incrível. E já está acertado, tá? É só você me dizer quando que você quer conversar, no próximo papo aqui no Profundidade, para a gente falar de saúde mental, e também, obviamente, que a hora que o livro estiver pronto para ser lançado, que você venha para falar, para contar para a gente um pouquinho mais dele, tá bom? Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui nesse momento, que essa conversa também tenha ecoado dentro de você, aberto algumas portinhas aí, alguns cômodos, como a Isabel começou falando cedo, que faça sentido para você, né? Você encontre eco e ganhe profundidade, musculatura, para a gente nadar cada vez mais no profundo de quem nós somos, para que a gente consiga trazer mais essência, ter uma vida mais plena, elevar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações por esse mundo maravilhoso que a gente está vivendo. Obrigada e até a próxima Profundidades.